City, né, uma ferramenta de análise de requisitos e aplicação para cidades inteligentes, né? Exato. Então, Bruno, quando estiver pronto, pode iniciar, né? Você tem aí por volta de 20 minutos e um tempo de pergunta, ok? Certo. Bom dia a todos, né? É uma honra estar participando aqui desse workshop, né? Então, vou aqui apresentar um pouquinho do trabalho que tem sido desenvolvido por mim e pelo professor Davi, né? Com algumas participações, né? Que é uma ferramenta de análise de requisitos para aplicações em cidades inteligentes, né? Então, o trabalho ficou dividido. Eu vou fazer uma introdução, vou falar um pouquinho sobre as tecnologias que foram utilizadas, a arquitetura da aplicação, uma interface que a gente fez para ela, os resultados preliminares, né, e vou apresentar algumas perspectivas futuras. Então, com o crescimento de população nos centros urbanos, né, como ele vem crescendo, é uma crescente, né, que tem acontecido, isso é uma coisa da raça humana mesmo, né, ela está migrando, está fazendo um fluxo migratório dos campos para as cidades, né, então acaba que os centros urbanos estão ficando superpopulosos, né, e isso acarreta em diversos problemas que a gente vê, né, como o próprio crescimento desordenado, aumento do trânsito, aumento de poluição, entre outras problemáticas, né, que estão somente crescendo, né? Então, essas problemáticas podem ser atenuadas e até mesmo solucionadas, né, com o uso de soluções para cidades inteligentes, né? E essas soluções, por serem críticas, né, por serem assim, críticas mesmo, elas precisam ser identificadas e especificadas corretamente logo na etapa de análise de requisitos, né? Uma vez que isso possa garantir aplicações corretas, né, que atinjam o objetivo pretendido, né? Então, daí a crescente de uso de gênero de requisitos, né, nesse contexto de aplicação de cidades inteligentes. E uma vez que esses requisitos, né, esses documentos de requisitos, eles são escritos majoritariamente em linguagem natural, né, então o uso de técnicas de processamento de linguagem natural ele tem crescido também nesse contexto de análise de requisitos, né? E é justamente nesse âmbito que entra a Hexit, né, uma ferramenta para analisar requisitos no contexto de cidades inteligentes, né, escritos em linguagem natural. E as tecnologias utilizadas, né, a aplicação ela foi feita em Python, utilizando duas bibliotecas principalmente, né, que é a MLTK, que é uma biblioteca justamente que traz uma gama de ferramentas de processamento de linguagem natural. E como ela foi pensada para ser uma aplicação web, né, a parte web foi feita usando Flask, né? E para a identificação de contexto, foi utilizado uma ontologia de domínio, que no caso foi a M3 Ontology. Então, a arquitetura da aplicação é a seguinte, né? Mas eu vou aqui no caso seria o big picture, né? Mas eu vou apresentar parte por parte de forma que fique mais claro. Então, inicialmente os requisitos eles são passados para a aplicação em dois formatos atualmente, né? No formato .txt e no formato .doc. Então, os requisitos eles têm uma forma que eles têm que ser passado, né? Isso depois eu vou apresentar na aplicação. Ela está no conjunto de instruções de uso, né? Então, tem uma forma específica, né? Que tem que ser passado. E, uma vez que ele é passado, né? Os requisitos entram na classe texto. Né? A classe texto ela vai ser assim, como se fosse uma interface entre o usuário e a aplicação. Né? Ela vai coordenar toda a aplicação. Né? Então, ela vai ser responsável tanto pelo pré-processamento textual, né? Fazendo tokenização, colocando as etiquetas morfológicas, como ela também vai pegar o tipo de análise que o usuário está passando, né? No caso, se ele está pedindo uma análise de ambiguidade, de incompletude, ou só para verificar a contextualização, e vai encaminhar a solicitação, né, para a classe responsável e também vai obter o resultado para mostrar para o usuário. Né? Então, ela vai ser essa interface do usuário com a aplicação. Pois bem, um dos problemas que a gente tem em requisitos são requisitos ambíguos, né? Ou seja, o sentido dele não está completo, ou não está completo, ou ele pode levar a vários sentidos, né? Então, uma das formas que a gente dividiu inicialmente para identificar esse problema, para identificar soluções para o problema, melhor dizendo, foi dividir eles em ambiguidades léxicas e sintáticas. As ambiguidades léxicas são ambiguidades geradas a partir de
a partir das palavras, né? A partir dos léxicos, ou seja, cada elemento pode ter cada elemento gramatical pode ter um grau de ambiguidade que pode levar a toda a frase e ir para uma direção não pretendida, né? E também temos as ambiguidades do tipo sintática, no qual a estrutura sintática do requisito ela pode estar levando a essa ambiguidade. Então, para identificar as ambiguidades léxicas, são duas formas que a gente identifica. Utilizando um dicionário de palavras ambíguas, né, que são palavras, como a ferramenta foi feita para a língua inglesa, são palavras da língua inglesa que no contexto de requisitos elas não são desejáveis, né? Então são palavras que não trazem, ou elas não trazem um sentido completo, ou fica muito vago, né? O que é a inserção dessa palavra no requisito está querendo dizer. Então tem vários um conjunto bem grande de palavras que não são ideais nesse contexto de requisitos. E a outra forma é utilizando um algoritmo advindo de um trabalho, de um outro trabalho, né, de um artigo, que é o Flexible Ambiguity, que ele vai utilizar o WordNet, né, que é um grande banco de dados lexicais, né, que agrupa as palavras de acordo com o que ele chama lá de synsets, né, que são como se fosse um conjunto de significados, né? Então, a investigação desse gatilho que a gente chama, né, dessa forma de ver a ambiguidade, ela vai identificar os léxicos naquele contexto sintático dele e vai olhar, ver se o synset dele é muito grande, ou seja, se ele possui uma grande gama de significados, né, naquele contexto. Então, se possuir, aquela palavra potencialmente pode levar uma pessoa a entender alguma coisa que não fosse a pretendida, né? Então, esse tipo de palavra também não é aconselhável, né? E para identificar as ambiguidades sintáticas, a gente dividiu elas em duas também, avaliando uma estrutura sintática do inglês, né, que seria uma coordination ambiguity, que é uma ambiguidade gerada a partir de conjunções coordenadas, né? Então, é um tipo de estrutura sintática no qual um modificador ele não fica claro se ele está se referindo, quando se tem dois substantivos ou mais, não fica claro se o modificador está se referindo a um, a outro, a todos ou a nenhum, né? Então, é um tipo de estrutura sintática bem específica da língua inglesa que pode levar a esse tipo de ambiguidade. E a gente tem também a voz passiva, e a voz passiva ela não é aconselhável nesse contexto de requisitos, né? Uma vez que ela por ser voz passiva, ela está com a ordem invertida, né? Então, no caso, a ordem direta é sujeito, verbo e predicado, né? Como ela está em ordem invertida, pode não ficar claro quem é que está fazendo a ação, né? Quem é que é o sujeito que está fazendo a ação daquele requisito. Então, a voz passiva, ela não é aconselhável em requisitos, né? Então, a gente identifica e retira, ou futuramente a gente vai retirar, né? Vai transformar para a voz ativa já para o usuário, mas no momento a aplicação ela só identifica e avisa o usuário que está acontecendo uma voz passiva. O outro tipo de problema que um requisito pode identificar é quanto à sua completude de sentido mesmo, né? Ou seja, se aquele requisito está com o seu sentido completo. Então, para isso, a gente tem 4 formas de identificar isso, né? Que é a identificação usando via sentence fragment, ou seja, um requisito que termina em verbo, né? Ou seja, ao terminar em verbo, indica que está faltando um complemento para aquele verbo, né? Então, aquele requisito potencialmente está incompleto. Ou o requisito está sem sujeito, né? Que no caso é o missing subject, que é quando não tem quem está fazendo, uma ação está sendo feita, está resultando está dando algum resultado, mas não tem quem está realizando a ação, né? Isso também não é aconselhável. E tem um erro de falta de verbo, né? Que seria o missing verb mistake, que é quando o requisito não possui verbo algum. E tem o dummy subject, que é quando o requisito ele possui um sujeito, porém o sujeito ele é alguma coisa indeterminada, né, que seria o equivalente na língua portuguesa do sujeito indeterminado. Que no inglês isso acontece bastante utilizando it ou there, né, que são duas palavras que são utilizadas no contexto de sujeito, porém elas não indicam precisamente quem está fazendo a ação que está sendo tratada ali, né? Então, essas são as formas de ver se o requisito está com o seu sentido completo. Para a classe contextualização, é aqui que entra a parte de cidade inteligentes, né? Do contexto, né? Utilizando a M3 ontológica, como eu tinha falado. Então, inicialmente, o
essa classe, né, ela vai identificar os requisitos que estão no contexto, né? Atualmente, a gente faz só uma análise estatística, né, comparando a quantidade de termos do requisito que estão presentes na M3 Ontology, daí a gente infere que ele está no contexto. Mas a gente, para trabalhos futuros, né, a gente vai utilizar outras técnicas, usar técnicas de aprendizagem de máquina, né, fazer uma clusterização. Então a gente está trabalhando nisso, o trabalho está em desenvolvimento, a gente está trabalhando nisso para sair dessa abordagem sintática e para uma outra abordagem, né, usando Bag of Words, etc. Então, uma vez que... Mas essa estrutura permanecerá, né? Vai mudar só a forma de identificar a contextualização. Então, uma vez que o requisito está contextualizado, a gente passa a investigar quanto à completude de sentido de sensores e atuadores, né? Como esses dois elementos são críticos nesse tipo de aplicação, né? Uma vez que um requisito ele só apresenta que, por exemplo, apresenta que precisa um sensor, precisa de um atuador, ele tem que se identificar qual tipo de sensor, né? Qual tipo de atuador, para não ficar vago, tipo assim, uma aplicação precisa de um sensor, mas fica vago, qual o sensor, né? Então, qual atuador? Então, essa investigação tem que acontecer, né, para que fique com o sentido completo de sensores e atuadores. Então, a interface da ferramenta é a seguinte, né, que é a tela onde o usuário ele passa os seus arquivos de requisitos e ele escolhe o tipo de avaliação que ele quer fazer, né, contabilidade, completude ou só verificar a contextualização. E aí, ao clicar em enviar, ele retorna nessa mesma página, né, embaixo, uma tabela contendo o tipo de análise e quais foram os requisitos que foram identificados assim. E a gente tem também uma tela de instruções, né, no qual vão ter as instruções do arquivo de entrada, né, ou seja, como o arquivo tem que estar estruturado para a ferramenta funcionar. E aí depois a gente tem uma descrição de como funciona cada um dos módulos, né, para que o usuário ele saiba efetivamente como é que está sendo a identificação do problema, e isso também ajudaria ele na hora de corrigir, né, para ele saber, está identificando tal problema, ele olha como é o problema e para ele resolver. Então, para avaliar a ferramenta, né, a abordagem utilizada foi uma prova de conceito, né, a partir de 55 requisitos da disciplina de tópicos especiais em cidades inteligentes, tópicos especiais, alguma coisa assim que o professor Francisco citou no começo da apresentação, e eu me esqueci aqui agora. Mas são de trabalhos vindos dessas disciplinas, né, ofertados por dois cursos de pós-graduação da universidade, né, no caso o de Ciência da Computação e o de Engenharia Elétrica, e esses requisitos eles foram avaliados por dois professores especialistas que ofertam essa disciplina, né. Então, o processamento da ferramenta, da Hexit, né, ela identificou 11 requisitos como ambíguos, 20 como incompletos e 11 também no contexto de cidades inteligentes. Na avaliação dos especialistas, né, o especialista A identificou 6 como ambíguos, o B identificou 13 como ambíguos, o A identificou 18 como incompleto, e o B identificou 23 como incompleto, e no contexto de cidades inteligentes, o A identificou 17 e o B identificou também 23. Né? Então, para a gente comparar o desempenho da ferramenta com os especialistas, né, primeiro que a gente não fez uma lista única, de forma que pudesse, como cada especialista ele tem a sua vivência e tem o seu padrão, então para que não perca nem de um lado nem de outro, a gente fez análise separada, né, e daí a gente comparou, utilizando métricas clássicas, né, de comparação de classificação, né, no caso a acurácia, precisão, recall e o F1, né, para poder comparar o desempenho da ferramenta com o desempenho do especialista, com a avaliação do especialista, melhor dizendo. Então, esse resultado preliminar, né, ele mostra que algumas partes da ferramenta estão funcionando bem, né, então ele tem dados satisfatórios, porém tem outros que tem que melhorar, né, que é justamente esses pontos agora que a gente está melhorando, né, que é principalmente na questão da contextualização, né, trocando essa abordagem estatística por essa outra abordagem a partir de aprendizagem de máquina. Né. Então, esses aqui são os dados preliminares da ferramenta. Então, por fim, as conclusões finais, né, estava faltando uma validação melhor, né, do protótipo, pegar mais requisitos para poder expandir essa avaliação para além desses 55 requisitos iniciais,
Nosso formato de submissão, né? A gente está trabalhando só no .txt e no .doc para que o usuário tenha uma gama, né, de formatos que ele possa submeter na ferramenta. Um processo de normalização interna, né, no seguinte sentido, de que tire atribuições do usuário, né? Ou seja, não ter uma forma engessada, como está funcionando agora nesse processo do documento de requisitos, né? Talvez uma outra forma do usuário passar um documento de requisitos menos estruturado e a ferramenta conseguir estruturar para poder processar. Né? Então, uma melhoria no design também, né, da página, um registro de software para a ferramenta e, como eu já tinha falado, né, usar técnicas de agrupamento para melhorar o algoritmo de contextualização. Então, agradecimentos, né, à FAPEMA por estar agora, né, nesse segundo ano da pesquisa ser responsável pela bolsa, né, e diversos outros colaboradores, né, que deram a sua contribuição em algum estágio da ferramenta. Né? Então, obrigado a todos. Obrigado, Bruno, pela apresentação. Ok. Bastante interessante a apresentação, bastante interessante a ferramenta. É só para colocar em contexto, Bruno, esse teu trabalho, ele é um trabalho de iniciação científica, graduação, né? Iniciação tecnológica. Iniciação tecnológica, né? Eu participei da uma banca tua, não foi? Não, professor, esse é uma pesquisa que vem derivada de um TCC do Rodrigo. Rodolfo, perdão, do Rodolfo. Rodolfo, né? Isso. Eu me lembro de ter participado de um TCC que era quase esse tema aqui. Ele foi até um certo ponto e a pesquisa vem para expandir mais, né? Então conseguir expandir. Então, trabalho de iniciação tecnológica, né? Isso. Muito interessante o trabalho. Então, alguém tem algum comentário, alguma questão, alguma pergunta a fazer ao Bruno? Francisco, pode ficar à vontade. Oi, Bruno. Bom dia, parabéns aí pela apresentação. A minha questão é assim, tu colocaste o domínio, né, das cidades inteligentes, né? Mas, assim, a pergunta é, por exemplo, se você tiver uma aplicação na área de OT, né, mas que não necessariamente envolva um domínio de cidades inteligentes, a ferramenta seria aplicável também, ou seja, para domínios correlatos, né, que usem IoT? No caso, como a gente está usando a M3 Ontology, ela tem o domínio dela, ela é em IoT e em cidades inteligentes também. Então, ela trata nesse domínio dessa área justamente, de IoT e de cidades inteligentes. Então, para IoT serviria também. Perfeito. Eu tenho uma disciplina no todo primeiro semestre, né, que é na área de IoT. E aí também tem especificações de requisitos que são gerados pelos alunos, né, nos projetos de implementação. Aí seria interessante utilizar a ferramenta, só depois a gente podia conversar sobre isso. Uhum. Tudo bem, professor. Eu acredito que essa parte aí de especialização da ferramenta por um domínio passa pelaquela questão lá da ontologia, né? Sim. Uhum. A ontologia voltada para IoT ou voltada para ontologia, porque a parte mais léxica e sintática ela é mais geral, né? Do ponto de vista de processamento de linguagem. Né? Sim, sim. E aí a questão de decidir se é ambiguidade ou especificidade, etc., dependendo da ontologia. Mais algum comentário, mais alguma questão ao Bruno? Bom, Bruno, então eu agradeço pela apresentação, né? Parabéns pelo trabalho aí de iniciação tecnológica. Vamos dar prosseguimento, então, na nossa próxima apresentação do Rodrigo, né?